Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, podem tomar os vossos assentos? Nós estamos durante algumas terças-feiras falando sobre os diversos movimentos contraditórios, movimentos errôneos, ensinos que comprometem a ortodoxia bíblica. E nós já estudamos, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação, alguns assuntos que foram de grande relevância, acredito, para todos nós, os irmãos que têm acompanhado, tanto os que têm acompanhado aqui no templo, como em casa. Nós falamos aqui já sobre ortodoxia e heresia, tratamos a respeito da confissão positiva. Depois nós falamos sobre o perigoso culto aos anjos. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre a doutrina da natureza do homem e o que as seitas ensinam a respeito desta doutrina. Para tanto, eu quero convidar os irmãos para a leitura de um dos textos mais polêmicos do Novo Testamento, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Mais uma vez, agradecer ao nosso pastor pela oportunidade e confiança de estar cedendo o seu espaço. Nós já estamos ansiosos para ouvi-lo. Ele está preparando aí uma excelente exposição, sem dúvida. Nós estamos aqui como passarinhos, né? Já prontos para sermos alimentados. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Então hoje nós vamos ver o que as seitas dizem a respeito da natureza do homem, o que elas ensinam sobre a morte, o inferno, sobre a própria composição do homem. Nós vamos ver a partir desse texto. Leiamos a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Interessante que a Bíblia omite o nome do rico, mas cita o nome do mendigo. E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus queridos, os 3 temas mais atacados, permaneçam por favor com as vossas Bíblias abertas nesse texto. Os 3 temas mais atacados pelas seitas são a Trindade,
a natureza do homem e o inferno. Para nós termos uma correta refutação para seitas, uma resposta para seitas a respeito desses três temas, nós vamos recorrer, ou precisamos recorrer, a três doutrinas fundamentais da teologia sistemática. Primeiro, nós vamos recorrer à antropologia, a palavra grega antropos, homem, a doutrina que estuda o homem. Depois nós vamos para a própria teologia própria, ou teontologia, que é a doutrina de Deus. E por último, vamos lançar mão da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, e que trata um pouco a respeito do destino final dos justos e dos ímpios. Esse texto que nós ora acabamos de ler, constitui-se um sério e gravíssimo problema para as seitas. As seitas têm a sua própria interpretação a respeito de Lucas capítulo 16 e o versículo 19, aliás, a sua particular interpretação a respeito dessa passagem das Escrituras. É interessante nós ressaltarmos algumas coisas que são fundamentais para compreendermos esse texto. Muitos eruditos na língua grega e teólogos conservadores, lembrando que o Novo Testamento inteiro, salve Mateus, que alguns eruditos acreditam que tenham sido escrito em aramaico, mas o Novo Testamento inteiro, seus 27 livros, crê-se que foram escritos no grego koineu, o grego popular da época dos apóstolos. Tendo em vista que esse texto está no grego, diversos linguistas, estudiosos do grego, declaram e afirmam que esse texto do rico e Lázaro, apesar de receber o nome de parábola, não é uma parábola, mas é um fato real que acontecera durante aqueles dias e que Jesus lançou mão desse fato para ilustrar algumas verdades morais e espirituais para os seus ouvintes. Vejamos o que argumentam esses estudiosos e o que eu acredito. Vou trazer os argumentos dos estudiosos e são argumentos que eu também acredito. Quais são as razões para esta afirmação? Primeira razão, os títulos dados às passagens bíblicas, isso aqui é muito importante para você que está aqui e para quem está assistindo em casa. Os títulos dados às passagens bíblicas não são inspirados e também não foram os escritores sagrados que deram esses títulos. Esses títulos em negrito, que a gente chama de epígrafe, que estão acima do texto, do capítulo, esses títulos aqui que nós chamamos de epígrafe, foram dados por quem? Pelas sociedades bíblicas, por editores, por aqueles que produzem Bíblias. Lembrando, meus irmãos, vou dar alguns dados históricos para vocês. A Bíblia foi dividida em capítulos, para vocês terem uma ideia, só no ano de 1250 da nossa era, pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. E a divisão da Bíblia em versículos se deu em duas etapas. A primeira etapa foi em 1445 pelo Rabi Natan, que foi o Antigo Testamento, e em 1551 Robert Stevens, que foi o primeiro homem que publicou em 1555 a primeira Bíblia, dividida em capítulos e versículos. Então, vejamos um exemplo bíblico de que os títulos que os tradutores colocam não são inspirados e muitas vezes não estão de acordo com a própria história. Vejamos um só exemplo que eu vou mostrar para vocês. Todos vocês aqui já ouviram inúmeras pregações e ensinos a respeito do jovem rico. Alguém diz o jovem rico, principalmente em cultos que são voltados para a juventude, evangelísticos. As pessoas gostam muito daquela pergunta daquele rapaz, né? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E sustentam de que ele era um jovem, porque a epígrafe do texto diz que ele era um jovem. Mas vejamos o que diz o próprio texto a respeito. Quem pode ler, por favor, Marcos capítulo 10, versículo 20. Marcos capítulo 10, versículo 20. Vamos começar a ler as escrituras. Você que está em casa, faça o mesmo. Pegue a sua Bíblia, leia as escrituras juntamente conosco. Marcos capítulo 10, o versículo 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Tudo isso guardei desde a minha? Obviamente ele já não era mais jovem.
Agora, por que nós sustentamos, e muitas vezes, alguns pregadores, ensinadores, desavisados por não lerem corretamente o texto, sustentam por causa do título que o tradutor coloca. Então, esse título de parábola, que aparece aqui em Lucas 16, 19, é um título dado pelo tradutor. Esse termo grego parabole significa comparação, do hebraico parabalo, colocar ao lado. É usar alguma coisa do dia a dia comum para exemplificar lições espirituais. A parábola é uma maneira figurada de ensinar uma verdade, para ficar mais fácil, mais compreensível para o ouvinte. A segunda razão pela qual os estudiosos sustentam de que esse texto foi um fato verídico é a maneira como ele se desenrola, a própria, podemos dizer, expressão literária desse texto. Quando você lê uma parábola de Jesus, se você ler as demais parábolas, Jesus contou pelo menos 65 parábolas. Quando nós vemos as parábolas de Jesus, geralmente Jesus começa assim: o reino do céu é semelhante, todo aquele que fizer isso eu assemelhá-lo-ei. Sempre Jesus usa as expressões de semelhança ou assemelhar. Mas esse texto começa exatamente como os textos da Torá, como os textos do Antigo Testamento. Veja, ele não começa, Jesus não diz assim: olha, eu vou assemelhar a vida eterna ou a vida pós-morte. E é que alguns teólogos não sustentam que esse texto aqui sirva de base ou de doutrina para a vida pós-morte, mas eu também não vejo, como estudioso das Escrituras, também como teólogo, eu não vejo outro texto nas Escrituras para nos ilustrar a vida pós-morte do que esse. E o grande debate é que as seitas e alguns estudiosos ferrenhamente batem contra esse texto e diz que a gente não pode usá-lo como base, mas eu quero partir da premissa mais conservadora, dos teólogos mais conservadores, de que esse texto é sim um modelo de aprendizado para nós, de que ele não tem só lições morais, mas que ele também tem lições espirituais. Vejamos como se dava o enredo de alguns relatos no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. E Jó, capítulo 1, versículo 1. O irmão vai ler primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. O outro vai ler Jó, capítulo 1 e o versículo 1. Então, a primeira razão que esse texto é um texto real, os mais conservadores sustentam, porque os títulos não são inspirados e são colocados pelos tradutores de Bíblia. Segunda razão, por causa do enredo literário do texto, a maneira como ele se desenvolve, como ele se desenrola, pois é muito parecido com as narrativas da Torá, com as narrativas da própria Taná, da Bíblia hebraica. Vejamos, 1 Samuel 1:1 e Jó 1:1. Veja como começam esses textos. Vamos lá, quem encontrou pode ler. Houve um homem de Remataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Enuí, filho de Touro, filho de Zufê, Efrateu. Só até aí. Então perceba, olha como começa: ouve ou ora. São essas expressões comuns para o Antigo Testamento: ouve ou ora. Agora veja Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto perante a Deus, que desviava-se do mal. Havia, agora volte comigo para o versículo 19 do capítulo 16 de Lucas. Ora, havia um homem rico. Esse verbo haver vem de quê? De existência, de existir. Existência, existir. Então, fica claro, e eu acredito assim, sustenta a teoria dos teólogos mais conservadores e respeito também os teólogos que têm a sua opinião, porque a Bíblia é cabível de interpretação e de como o hermeneuta vai olhar para o texto, mas sustenta aqui a teoria dos teólogos conservadores de que esse texto é um fato real. A terceira razão que os estudiosos dão para que esse texto de fato é uma história verídica é que a única parábola que Jesus conta, já que suponhamos que seja uma parábola, e cita o nome de um personagem, é esta.
Todas as outras 64 não citam nome de personagem. Só essa que aparece um substantivo próprio, Lázaro. As demais não têm, as demais não possuem. Então, por essas 3 razões, fica claro que esse texto é um texto praticamente aceitável entre os estudiosos como uma verdade incontestável, de modelo e de exemplo moral e espiritual para os cristãos de todos os tempos. Agora, o que as seitas ensinam sobre esse texto? As seitas ensinam que o rico representa a classe dos religiosos, os fariseus, os saduceus e o clero da cristandade. Eles dizem que os ricos se separam de Deus e estão mortos quanto ao seu favor. Lázaro, para as seitas, representa o povo comum que recebe a Cristo e expõe sua mensagem perante a classe representada pelo rico. E o sofrimento que aparece nesse texto da vida do Lázaro, eles dizem que são as verdades que os seguidores de Cristo pregam. Agora, qual é a contradição dessa interpretação das seitas? Vejamos. As seitas, em sua maioria, ensinam que com a morte tudo se acaba. Com a morte, morreu, acabou. E que o Hades é a sepultura. E que os mortos estão inconscientes. Se o Hades é a sepultura e os mortos estão inconscientes, como pode este sofrimento ou esse texto ilustrar uma espécie de sofrimento? A segunda pergunta: como pode alguém que está no estado de inconsciência sofrer? Terceira pergunta que a gente pode fazer às seitas: desde quando riqueza na Bíblia representa falsa religião? É só pobre que segue a Cristo? Claro que não. Então, obviamente, essa visão das seitas, elas contradiz o ensino geral das Escrituras. Outras seitas afirmam ainda que Jesus se prevaleceu de ideias errôneas para ilustrar uma verdade, e que doutrinas não podem ser baseadas em parábola. Ora, parece até uma coisa bonitinha, mas veja, nós não baseamos a ortodoxia bíblica apenas em uma parábola. Nós estudamos aquilo que os teólogos chamam de fio de ouro, a linha geral das Escrituras. Nós não acreditamos em partes das Escrituras, nós acreditamos em toda a Escritura, que é toda a Escritura, cremos em toda a Escritura. Aliás, Agostinho tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: se você crê no Evangelho apenas naquilo que você gosta, não é no Evangelho que você crê em si mesmo. Porque nós não devemos crer apenas naquilo que nós gostamos, devemos crer no ensino geral das Escrituras, naquilo que toda a Escritura nos mostra. Em segundo lugar, Jesus jamais se firmaria, como afirma as seitas, em um ensino errôneo para fundamentar um outro ensino. Jesus não se baseia em coisas errôneas. Deus não vai se basear em pensamentos errôneos, seja de filósofos, historiadores, para fundamentar a verdade para nós. Por quê? Porque Jesus mesmo disse: eu sou a verdade. Ainda que eruditos, ainda que filósofos, cientistas, pós-modernos atestam que não há uma verdade absoluta. Aliás, eruditos, filósofos, filólogos, linguistas, durante todo o tempo da história da humanidade, viveram em busca da verdade. E aí vem Jesus e contraria todos eles, diz: eu sou a verdade. Ele é a verdade. Nós não estamos em busca de uma verdade, nós já sabemos quem é a verdade. A verdade não é um mito, a verdade não é um pensamento, a verdade não é o logos inexistente na mente, como pensava do pensamento dialético de Filo de Alexandria, Platão, Aristóteles e outros. A verdade é uma pessoa. Foi o que Ambrósio disse a Agostinho: a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Agora, como que a verdade vai se fundamentar em uma mentira para formular uma doutrina? Não pode, não tem como. Vamos continuar. Então as seitas entendem que esse texto aqui não pode ser cunho de base para ensinar verdades espirituais para as pessoas. E no caso eles querem condenar a pessoa de Jesus
em dizer que não é tão necessário Jesus, porque é isso que eles fazem, eles negam a Trindade, negam Cristo, eles negam os ensinos de Cristo, creem em parte desses ensinos, creem em parte do que Cristo falou, mas eles não têm Cristo como Deus. Então tudo que eles podem fazer para prejudicar a imagem de Jesus, isso é o que eles querem. Mas nós afirmamos, como eu já mostrei em outros cultos aqui para os irmãos, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, e a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, e que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e que só Ele é digno de ser adorado e de ser louvado. Mas o que é que as seitas fazem? Elas colocam os seus líderes no centro. Se você perguntar para qualquer seguidor de uma seita, ele não vai falar mal de Jesus, vai dizer que ele foi um homem bom, foi um homem sábio, um grande filósofo, um pensador, um homem histórico, mas eles não vão dizer que ele é Deus. Mas eles vão dar importância para o líder deles. Agora o nosso líder, ele foi o grande profeta, ele foi o grande representante, ele foi isso, ele foi aquilo. Não tem homem, não dá para comparar Jesus com filósofo, Jesus com historiador, não dá para comparar Jesus com Sócrates, Jesus com Platão, com Aristóteles, não dá, porque Jesus está acima de todos eles. O ensino de Jesus está acima do ensino de todos eles. Só Cristo deve ser venerado e adorado por todos os seus seguidores. Vamos ver um dos problemas que eles possuem em relação ao homem. Então, a antropologia, que é a doutrina que estuda o homem. Nós temos a antropologia secular, os antropólogos que estudam povos, tribos, nações, os costumes das nações, e temos a antropologia bíblica, que são antropólogos cristãos que estudam as escrituras e estudam o ser humano a partir das escrituras, que é uma das doutrinas da teologia sistemática. Quais são os grandes problemas em relação do homem? Primeiro, a filosofia grega dedicou muita atenção a esse tema, e deu muita atenção mesmo para esse tema voltado para a natureza humana. Na ideia de Platão, por exemplo, a natureza da alma e a continuidade dessa alma, Platão dizia que havia uma pré-existência e até uma transmigração da alma. Ele acreditava que uma alma passava para um outro corpo, transmigrava, enfim. Havia vários pensamentos, vários ensinos ao redor da alma. Até porque os gregos condenavam muito o corpo. Os gregos diziam que o corpo é mau, a matéria é má, como eu já falei para vocês em outras ocasiões. Baseado nisso, os gnósticos fundamentaram também sua doutrina, e que o homem só tinha de bom a sua parte imaterial. Então havia muito ensino ao redor de corpo, alma, espírito, dessa integralidade do ser. E muitos cristãos, teólogos, eruditos que vieram posteriormente na história da igreja, basearam-se muitos dos seus ensinos na filosofia grega, para tentar explicar essa composição do homem, essa composição humana. Vejamos o que diz a teologia sobre essas vertentes a respeito da composição do homem. Nós temos duas principais vertentes. A primeira é a dicotomia, ou os dicotomistas. Os defensores da dicotomia, baseado principalmente na filosofia grega, acreditam que o homem não é corpo, alma e espírito, ou soma, psique e pneuma. Eles acreditam que o homem é apenas corpo e alma, porque na visão deles, alma e espírito estão interligados e são a mesma coisa. O que eles dizem é que, isso diz os dicotomistas, que a alma do homem é superior à alma dos animais, obviamente, e que essa alma também, ela possui duas características. Uma característica mais elevada, que seria o espírito, e uma característica mais inferior, que seriam as emoções. Mas eles não entendem, eles não veem assim, os dicotomistas não enxergam que o homem seja corpo, alma e espírito. Mas há uma outra linha, que é a linha que eu defendo e acredito, eu tenho todo o direito para fazer isto, como respeito à opinião dos demais. Há uma outra linha que é a tricotomia, ou os tricotomistas, que ensinam que o homem compõe-se de três partes. Primeira parte, pneuma, espírito. Segunda parte, psique, alma. Terceira parte, soma, corpo. Então veja, o homem é espírito, alma e corpo. Por que eu acredito e penso assim? Devemos levar em consideração que a própria teologia ensina que a história da composição do homem, ela desenvolveu-se na revelação
gradativa de Deus. Deus foi se revelando. No Antigo Testamento, os escritores ainda não tinham total compreensão da composição do homem, porque a revelação estava sendo dada. Mas no Novo Testamento, Paulo se arriscou. E o próprio apóstolo Paulo é o primeiro escritor bíblico que usa essa composição da tricotomia. Vejamos então o texto de Paulo aos Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Outro irmão, por favor, leia Hebreus capítulo 4, versículo 12. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vida do Senhor Deus. Então digam todos comigo: pneuma, psique e soma. Ó, diga espírito, alma e corpo. Hebreus 4:12, mais um texto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esses dois textos servem de base para fundamentar, tendo em vista que vai entrar em um grande debate do texto grego, enfim. Todo texto é passivo de debate, de compreensão, mas esses textos servem para ilustrar a composição do homem. Quando Deus criou o homem, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, nós vamos ver a criação, a criação do homem no capítulo 1, versículo 26, Deus já tinha deliberado fazer. Capítulo 2, Deus cria o homem, cria também a mulher. Veja o que diz o versículo 7. Quem pode ler, por favor? Gênesis capítulo 2, Bereshit 2 e 7. E formou o Senhor o homem, o pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito a alma do homem. Muito bem. O que temos aí? Nós temos o pó da terra, que já foi a matéria base, a matéria primária que Deus usou para fazer o homem. Só que o homem não é só do pó, ele não é só o pó da terra. Alguns dizem boneco de barro, então vamos complicar um pouco mais, um boneco de pó, porque o texto está dizendo do pó. Então, se fazer um boneco de barro já não é coisa muito fácil, agora imagine fazer um boneco de pó. Veja a fragilidade do homem, mas ele recebe a sua natureza humana, carnal. Esse corpo é dessa matéria. Aliás, todos os elementos, eu já até preguei aqui outra ocasião e falei para vocês, tudo que tem, toda a composição que tem na terra tem no corpo do homem, provando a sua origem terrena. Para fazer o homem, o próprio Deus que faz o homem, ele usa uma matéria já existente que é a terra, que são um dos 4 elementos da natureza, correto? Então aí o homem recebe o soma, o corpo, mas Deus sopra no homem, como diz Gênesis 2 e 7, e ele recebe o espírito, termo hebraico ruar, que é fôlego, hálito, vento. Essa composição não veio da terra, essa composição vem do céu. Por quê? Porque foi Deus quem colocou dentro do homem, foi Deus quem soprou nas suas narinas, foi Deus quem deu essa partícula para ele. Então qual é a compreensão dos teólogos? Os teólogos ensinam o seguinte, e a Bíblia nos deixa isso claro: o corpo é o tabernáculo da alma. Para que serve o corpo? Para notar que eu estou aqui. Eu consigo notar que você está aqui por causa do corpo. O corpo é o invólucro da alma, é como se fosse a mala que carrega as roupas. O corpo é isso. O corpo envelhece, a matéria envelhece, nós temos mutações biológicas, uns são mais saudáveis, outros mais doentes. À medida que os anos se passam, nós vamos tendo complicações, porque essa matéria ela vai se deflagrando, vai se autodestruindo. Esse é o corpo.
Mas e a alma? O que é a alma? A alma é a sede das emoções, é a sede dos sentimentos, é a sede das volições humanas. A alma, por exemplo, quando você está feliz, é função da alma. Quando você está triste, função da alma. A Bíblia diz que o coração alegre, expressão hebraica, lev, que o coração alegre aformoseia o rosto. Em outras palavras, uma alma alegre deixa o rosto mais bonito. Aliás, sorrir faz muito bem, porque nós temos aqui alguns músculos na face e é comprovado que quanto mais sorrimos, mais jovens nós ficamos. Pessoas que dão bastante risada são mais jovens, que riem bastante. Porque quando você fica de cara feia o tempo todo, os seus músculos ficam enrijecidos. Eles vão enrijecendo, você não sorri, você não estica eles, então você envelhece mais rápido. Agora, um cristão que é feliz com Cristo, mais novo ele vai ficando, porque ele vai sorrindo, se alegrando, mesmo com as provações da vida. Então veja, a alma é a sede dos sentimentos e das emoções. Agora, e o espírito? O espírito serve para quê? Para conexão direta com Deus. É o elo de comunhão entre o homem e Deus, é o espírito. Tanto é que Paulo diz em Romanos capítulo 8, que o Espírito de Deus testifica com a alma? Não. Testifica com o corpo? Não. Testifica com o nosso espírito, que somos o quê? Filhos de Deus. É essa a visão, essa é a visão bíblica a respeito da alma. E o que a Bíblia deixa claro é que a alma é imortal. A alma não morre. A alma não morre. Quem morre é a matéria. Com a morte morre essa matéria, mas a alma não. Porém, as seitas ensinam ao contrário. Há muitas seitas que pregam o sono da alma e tem seitas que pregam a morte da alma. E na ideia dessas pessoas, morreu, acabou. E eles vivem aquela vida que Paulo escreveu. Quem pode ler, por favor, 1 Coríntios 15, 19. Leia para mim esse texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Essa é a vida das pessoas que não têm expectativa da imortalidade da alma, que não acreditam numa existência espiritual, que não acreditam no outro plano que Deus preparou para nós, que é o plano espiritual, o plano eterno. A expectativa deles é mais ou menos assim, ó. 1 Coríntios 15, 19. Se esperando em Cristo só nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens. Está vendo aí? Se você está na igreja, se você diz estar no evangelho, e tudo que você quer é uma vida boa aqui, você é um miserável. Porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é temporal. Você nunca vai ver um velório e um caminhão de mudança atrás. Você nunca verá um velório e um carro forte atrás. Você não leva a casa. Os egípcios que tinham essa ideia, aliás, construíam grandes mausoléus, pirâmides, e eles acreditavam que depois eles voltariam para desfrutar de tudo aquilo, e colocavam, mobiliavam, na verdade, palácios para os imperadores, para os faraós, após as suas mortes. Se você espera em Cristo só para esse tempo, se você está no Evangelho só porque você quer ficar rico, por causa da sua saúde, por causa de casa, por causa de dinheiro, por causa de um carro que você quer, ou alguma coisa que você quer conquistar, Paulo e as Escrituras dizem que você é um miserável. Você está totalmente equivocado. Agora, se você está em Cristo, não pelas coisas temporais, mas pelas coisas atemporais, pelas coisas eternas, por aquilo que virá, que é maior do que isso aqui, você é bem-aventurado. Por que você é bem-aventurado? Porque você não está juntando tesouro na terra, você está enriquecendo lá no céu, lá na glória. E é essa a nossa expectativa.